E aí, galera, beleza? Eu sou o Júlio Souza. Eu sou o Kiko Prata. E nós somos do Reverbera Podcast, um podcast que fala sobre música e a arte em geral. Hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, meu amigo, produtor cultural, músico e também vidente, Chalaman. Daqui a pouco a gente fala por que ele é vidente, então. Valeu, Chala, pela presença. Valeu, galera. Bom, poxa, beleza? satisfação tá aqui. Legal te receber mesmo, assim, de verdade. Tu é uma pessoa que contribui muito, assim, para cultura local, principalmente de Canoas, para quem é de Canoas ou quem não é de Canoas, Chalaman, pesquisa aí. Eu gostaria de começar falando, a minha ideia inicial, ela falando sobre o teu projeto mais atual, que é a Geloteca, né? Sim. Como é que funciona isso? Como é que surgiu essa ideia? Assim? A Geloteca ele é um projeto que transforma sucata de geladeira em armário de livros, né? Uhum. Um projeto que nasceu na pandemia, idealizado pelo Adriano de Play, que é também um agitador cultural, produtor de Canoas, rapper, né? Grande amigo também. E o de Play começou na pandemia porque ele viu a necessidade que a galera tinha de começar a ler mais, né? Que a gente ficou todo mundo trancado em casa e aí começou a cada um ter que se virar. E além da internet, ele tipo, rapidamente identificou que as pessoas estavam lendo pouco livro mesmo, né? Até e-book se lia pouco, né? A gente diminuiu, né, o número fica rodando tela, né? E vendo vídeos curtos, né? Que é um vício, né? Geral. E aí ele começou no bairro Guajuviras, ele viu essa ideia e aí achou bacana, né, a iniciativa. Tem um amigo nosso, o Toyd One, que é o João Belmonte, de São Paulo, que já fazia esse projeto lá em São Paulo. Então ele pensou, vou colocar uma geloteca aqui no Guaju. Daí ele colocou na esquina da casa dele. Assim. Era o mesmo nome? Era o mesmo nome, Geloteca. E aí a ideia inicial é pegar uma geladeira, transformar e botar livros dentro e deixar em algum espaço na rua. E aí é legal a tecnologia social do projeto, assim, porque ele é baseado em compartilhamento de livros sobre livre demanda. Tu pega o que tu quiser de livro, né? E devolve depois, espera-se que devolva, né? Pois é, vocês têm esse controle? Assim, não. O que acontece? Esse modelo de compartilhar livros e pegar livros assim em espaço público, levar para casa, ler e deixar talvez em outro lugar depois, a gente viu muito em Paris, na França. Né? Eu tive em 2013, eu acho, em Paris, e eu vi isso nas praças. Então tu tinha livro espalhado embaixo dos bancos assim das praças. Uhum. Legal. E aí tu pegava um livro, né, e depois largava ele em uma outra praça, em outro local. Então, o Dplay também teve a oportunidade de ir para a França, acho que ele teve em Nanterre, se eu não me engano. E daí ele também viu essa sistemática que acontecia, né, essa busca por leitura, e achou interessante ter isso aí em Canoas. Uhum. Né? Sabe que Canoas é o epicentro do mundo, né? Inclusive, eu quero entrar nesse grupo aí para a França também. Eu encontrei um canoense na França. Tava esperando o metrô e eu tava com tipo esses cachecol do Grêmio, né? E parado, fazendo fiasco na França. E daí tava ali, daqui a pouco passou o cara, dá-lhe Grêmio! Eu olhei assim, não, canoense, velho, eu conheço esse brother. Mas de vista, assim, né? Mas o cara se identifica. Que legal, massa. Se identifica pelo cheiro, também pelo cheiro. Que não é um bom cheiro. Não, mas você tava em Paris, tá tudo certo. Dá-lhe perfume. Né? O cara vai pro mundo inteiro. Daí ele começou, fez como um experimento social, porque a realidade é outra, né? Um país de terceiro mundo, né? No Guajuviras, uma região periférica, né? O bairro mais violento que a gente tem na América Latina de novo, né? Ou um dos. América Latina? Um dos. E aí... Agora o pessoal não vai mais na minha casa, eu tô morando lá no Guajuviras. Convido a minha família, vem lá agora depois dessa aí. Brincadeira, lá é tranquilo. Levar os livros. Era tranquilo até o Kiko chegar lá. Virou zoeira, né? E daí ele viu que funcionou, as crianças começaram a pegar gibi e perguntaram, tio, não tem mais livro aí, né? Não tem mais gibi. Ele disse, não, agora vocês têm que trazer de volta, né? Então ele começou com um experimento social porque a gente não sabia o que ia dar essa parada. Que vai acontecer, né? Uma realidade brasileira que a gente entra na fila para pegar panfleto, né? E levar para casa o máximo que puder, né? E daí, mas começou a funcionar. Então dali surgiu outras, né? Quem pintou a primeira geloteca foi o Gui Menezes, artista grafiteiro esse lá o grafiteiro acho que ele já fez alguns trabalhos assim. O Gui é um dos maiores grafiteiros que a gente tem, os maiores, né? Melhores é difícil de falar por arte, né? Um dos maiores que a gente tem em Canoas e na região. E aí começou a bombar. Daí, hoje a gente já está com mais de 300 gelotecas, porque não instaladas diretamente por a gente, né? Porque a gente sabe que, é um projeto que a gente está reciclando ele, digamos assim, né? A gente está mobilizando pessoas para fazerem, né? Então a gente explica
dá uma consultoria, digamos assim, para as pessoas, explica como faz e quer que as pessoas façam a geloteca, porque o grande legal da geloteca é que ele funcione com a iniciativa da sociedade, né? Que a gente teve os experimentos de fazer com a iniciativa pública, mas quando o governo chama a gente, bota uma geloteca e tem a mão do governo, as pessoas já olham e já pensam que é política pública, que é a obrigação, vamos levar os livros tudo embora, vamos quebrar a geloteca e botar fogo, porque amanhã o prefeito, o governador vai ter que botar outra geloteca aqui para nós, mas não é assim. Então a gente viu que essa história da sociedade abraçar, né, a comunidade abraçar a geloteca, ele é imprescindível para o projeto funcionar. Assim. Então a gente começou a potencializar pessoas para fazerem suas gelotecas. Então hoje a gente tem mais de 300 gelotecas no Rio Grande do Sul, em mais de 30 municípios e 8 municípios do Uruguai. Que já fizeram com a nossa ajuda, né? A nossa mentoria, enfim, assim. E aí vocês pegam essas geladeiras, assim, de onde? Ferro Velho? De onde é que... Então, como a gente mobiliza as pessoas para fazerem, a gente fala pra galera, consegue a geladeira, te vira aí, né? Dá um jeito. Mas a gente já comprou a geladeira em Ferro Velho. No início vocês investiam nessa parte. Precisava, eu fiquei pensando às vezes, agora, vai no Ferro Velho e compra, né? Infelizmente, mas... né, vem a calhar, de repente, depois da enchente, aí deve ter muita coisa assim, que foi colocado fora. Mas a geladeira é uma coisa que funcionou, né? Em várias casas nem assim, todas, que ficaram debaixo d'água. Exato, A geladeira voltou meio... Muitas não, né? Tem muitas que a gente fica ali chulhando, tipo, tem a geladeira lá. Não, minha mãe, o Juarez que tá... sim, né? Juarez. O Chay Juarez, ele disse, não, a geladeira tá na tua casa, lá tua geladeira. Ele, não, a mãe vai arrumar o cara lá, tá, beleza. Aí deu mais um tempo, assim, eu ia lá na casa dele. Não, lá em casa essa geladeira vai virar geloteca. Ele, não, a mãe vai arrumar, agora o cara vai vir, tá bom, daqui a pouco. Semana passada ele disse, meu, quer pegar a geladeira lá, porque não vai ter conserto. Não rolou. Mas é a questão essa é uma atitude de vocês, uma atitude, digamos assim, individual, particular, do grupo ali, né? Mas vocês chegaram a ter algum apoio do governo em si? Sim. Então, hoje em dia, basicamente, o financiamento da geloteca é via lei de incentivo, né? Mas a gente também oferece para instituições, para o próprio poder público, quem quiser adquirir geloteca, daí a gente leva, porque tem um custo, né, operacional de tu pegar uma geladeira. Às vezes a gente tem, como eu te falei, comprar geladeira, né? Botar no carro, a gente tem um carro que a gente também conquistou por lei de incentivo, né? Acabei de derrubar o Tá fazendo uma manobra de skate ali. Desculpa, pessoal. Empolguei com a história do Shaolin. E daí a gente acaba, sim, o poder público apoia o projeto, né? Diversas prefeituras, a gente faz ações coordenadas. Tem umas instituições que são parceiras, tipo o SESC, é grande parceiro nosso, né? Tanto para levar a geloteca para a gente fazer nos locais, quanto fazer uma doação de livros que a gente recebeu agora. Vieram 100 mil livros do Paraná. Pô, que legal. Para o Rio Grande do Sul, uma doação do Sesc Paraná para o Sesc Rio Grande do Sul. E desses livros, para a geloteca foram doados 20 mil. Bastante, né? Uma parceria com o vocês Sesc. têm algum crivo, assim, nesses livros que vocês recebem? Então, a grande dificuldade assim, que a gente tem, justamente, como eu te falei que é livre demanda, o lema da geloteca, se quer um livro, pegue, se tem um livro, doe. Então, as pessoas levam um livro para casa e se ela tiver livro em casa, ela vai doar. Então, como a gente não consegue... Fora as geotecas que estão instaladas em entidades, que tem alguém que está tomando conta, que está fazendo uma espécie de monitoria, né, ou mediação de leitura, tá? As geotecas que estão em praças e parques, elas estão ali pela sorte delas, né? Sim. Então as pessoas trazem um livro de casa, colocam ali, a gente não tem esse controle, às vezes, do tipo de leitura que está entrando, né? Sim. O que a gente procura não ter e rechaça bastante, assim, não tem nada de política e de religião, né? Para ser uma coisa, afinal de contas, nós somos um Estado laico, né? Até que se prove o contrário. E tentam provar o contrário, né? Toda hora. Pois eu acho que essa questão da doação de livros, né? A gente estava falando sobre o número de livros por pessoa, de leitura, diminuiu nos últimos anos, né? Com a coisa da internet e tudo mais. Mas é um hábito a ser retomado, né? Inclusive questões de vestibular, questões de concursos que se pedem leituras obrigatórias, certas leituras obrigatórias, né? E a nova geração, por exemplo, tem que ter contato com Machado de Assis, tem que ter contato com as coisas clássicas, assim, os livros clássicos. Então, é uma atitude muito interessante para retomar essa questão da leitura em si, e que é um hábito, né? É um hábito porque eu me lembro que na época que eu fazia o colégio, o primeiro livro era chato de tu ler, de apresentar, depois vai pegando o costume, né? E vai cada vez lendo com mais facilidade, compreendendo com mais facilidade. E isso é uma prática também. Então, essa prática ela tem que ser
realmente estimulada, né? Sim. Mas, claro, cada pessoa de um jeito, né? Eu gostava bastante de ler quando eu era mais novo, inclusive na faculdade lia bastante. E hoje em dia a gente tá sempre lendo, mas é no celular, né? A gente tá Sim, né? E coisas rápidas, né? Coisas rápidas, a gente não tem paciência de mais nada. Eu tava falando com o Júlio antes aqui. Não tiveram muita paciência para conversar. Não, até para ver, não. A gente ficou conversando pelo WhatsApp. A gente criou um grupo, a gente não te colocou porque a gente achou meio palha, né? Cheguei tarde. E daí a gente não tem nem para filme, né? Nós tava falando, pô, a gente fica rodando as telas nos streams, procurando alguma coisa para ver, né? Só que daí o que a gente vê também, muita coisa a gente acha chato. Porque às vezes a gente tá com uma urgência de ter roteiros rápidos, a gente quer sempre ver thriller. Então a gente quer ver coisa rápida que resolva, te apresente o personagem rapidinho e comece o pau torar já no filme, né? Mas a gente não tem mais paciência, às vezes a gente olha um filme um pouco mais lento, fica mais tipo... tá muito arrastado esse filme. O próprio último filme agora, Se né? o filme é muito lento, eu durmo já. Pois é. Mas é uma questão da idade. Sim, o próprio último filme agora com a Fernanda Torres, né? E o Selton Mello, né? Eu não vi ainda. Ainda estou aqui, né? É um filme que... ele é super lento, né? E eu comecei a achar que coisa chata, né? Tava achando legal pela parte histórica, né? Eu comecei a achar chato, enrolado, assim, mas daqui a pouco tu vê que cultura, né? A gente mesmo que consome, né? Tem por hábito ou se obriga a consumir cultura e ler, enfim, né? Degustar mais que a gente é da fase da época que lia encarte de disco, né? Sim, mas então todas as inscrições da gravação, tudo ali. E aí eu comecei a achar chato, depois, né? Para depois começar, putz, né? Que hábito ruim que a gente tem, né? Da urgência, né? Tudo urgência, né? Vídeo curto de internet é o que manda. E outras coisas também que tá acontecendo, as músicas nas plataformas digitais, tem músicas que são aceleradas. Tipo, o cara grava a música e acelera ela e bota ela acelerada. Tem até um nome para isso que eu não tô lembrando agora. Alvin e os Esquilos. Aceleramento de música. Não, inclusive agora tem no... Inclusive eu queria chamar o nosso amigo Duda Calvin e os Esquilos para participar do nosso podcast. Ei, está chovendo esquilos pela cidade! Não, o vídeo agora, há pouco tempo, né, que tu pode acelerar o vídeo no WhatsApp, né? Esse tempo tu mandou um vídeo tocando assim, eu sem querer botei 2 vezes ali e ficou... Os caras tocando tudo rapidinho. Cara, que absurdo isso, né, mano? É louco. Mas assim, e aí eu sou presidente de uma entidade que faz as gelotecas, né? Do projeto de geloteca, chamada Associação Sétimo Setor. E o Sétimo Setor também desenvolveu outros projetos, né? A gente tem tipo o Palco 7, que é um projeto que a gente iniciou em 2021, se eu não me engano. E o objetivo do Palco 7 é lançar artistas novos de rap. Então a gente grava, faz um material audiovisual para entregar para a gurizada para dar esse impulso, né? Inicial da carreira da galera. Então tem algumas edições do Palco 7 já, procura lá no @sétimo setor, no YouTube, tem diversos vídeos que a gente já gravou lá, Sétimo Setor. @sétimo setor, com 7. Com 7. 7 setor. Tem o projeto que é o Caravana Geloteca, que a gente iniciou agora, que o objetivo é a gente levar os elementos da cultura hip hop para dentro da escola. Então acontecem workshops dos elementos, então a gente tem um DJ que explica um pouco sobre a trajetória do DJ e discoteca o evento. Enquanto isso alguém fica pintando uma geloteca, né? Que é um dos elementos, que é o grafite. Tem o MC também, tem um show de rap, né? E o MC também é o mestre de cerimônias, né? Que porventura às vezes sou eu. Explica sobre a cultura hip hop e conduz, né, o projeto. Tem um slam de poesia, que agora quem tem feito é o Henrique Weber, da slam do Entreverbo, que eles têm um slam Entreverbo. E tem também atividade de dança. E a contação de história com o Arthur Cortes. É a Caravana Geloteca. Ele é bem completo, assim, é um combozinho da cultura hip hop com atividades, né? Tem o Meeting of Guaju, que a gente faz tempo que a gente não faz, que o objetivo é Meeting of Guaju. Esse tem que estar dentro lá, toda quebrada lá, né? Agora que tá embolado lá. E o Meeting of Guaju, o objetivo é revitalizar espaço público, com grafitagem, né? Sim. Juntar um monte de grafiteiro, trocar ideia, revitalizar espaço. A galera mais nova, assim, que comparece, ou tem algum tipo de idade? Geralmente, né, a cultura, assim, de coisas mais contemporâneas, a gente vê a juventude, né? Mas assim como diversos segmentos culturais, né, e áreas, a gente vê que tá carente das pessoas engajarem, né? Eu conversava esses dias com os guris do Bill, do Bandas Independentes Locais, tanto o Renato quanto o Batata. E o Bill é um coletivo lá em Canoas, né, que promove shows na região metropolitana de bandas independentes, né? Uma produtora, né, de organização de show independente de banda autoral.
E aí o Bill, o Batata e o Renato estavam falando da dificuldade que eles têm de engajar a gurizada nova. Pra ir gurizada nova no show. Sim, porque a galera nem sai de casa mais, né? Não cara? sai, né? E a gente vê não que joga também... bola na rua, assim, e cada né? vez difícil, surgem menos bandas. Sim. Isso é um problema também, né? Que a gente tem. A galera cada vez surge menos banda. O pessoal também, claro, pela facilidade, né, da tecnologia, o cara grava em casa, sobe em casa o seu material, né? Produz tudo sozinho ali, né? Sobe, mas acaba não se envolvendo mais. E como legal era, né? E como legal é tu ter o ensaio da banda, apesar de ensaio ser um saco, né? Mas tu reunia a galera pra ficar na resenha antes, ficar na resenha legal. Depois, né? Porque a banda é uma espécie de um clã, né, cara? Não, é um grupo de amigos, faz parte, né? É divertido. De colegas, né? E faz parte do aprendizado também, de fazer um show ao vivo, tu tem um ensaio, né? E as bandas novas realmente estão tão difíceis da gurizada nova tocar rock, ou tocar instrumentos de rock, tu vê né? muito pela escola, assim, né? Tipo, mais trap, eu acho, né? O trap tá muito em alta. Exato. O trap e o drill estão muito em alta. Assim. O que é o drill? O drill é uma outra espécie de rap, né? Que é um estilo definido de musical, né? Um estilo de ritmo de batida, né? Vamos chamar de a figura da composição ela é diferente, onde tá o bumbo, onde tá, né? Sim. Ele, mais rápido, mais... o drill ele se caracteriza mais pelo chipô, ele é mais... tá. Mas é dentro um pouco da mais travadinho, né? hip hop. E tem a ver também claro, tem os estilos também do que é cantado, né? A letra, a letra é diferenciada também, né? Tu vê, eu não sabia o que era drill. Eu também não, só sabia que era furadeira em inglês. Mandrill. Em inglês, porque eu tinha uma banda que era Power Drill, que era uma brincadeira com Power Trio, né? Legal, hein? E era furadeira, né? No fim, essa banda foi uma furada, no caso. Mas falando sobre banda e ensaio, me lembrei de um episódio, a gente tinha uma banda, eu e o Chala, a gente tinha uma banda. Tem ainda, eu acho, né, Chala? Temos. Só não temos shows. Não. Contrate, por favor. Uma banda que faz o especial Fade No More, que é uma banda que poucas pessoas conhecem, mas muitos amam. Né? Como Fade No More, né? Daí a gente tinha lá o especial Fade No More, e tinha duas pessoas lá no início da banda, que eles chegavam no ensaio, e aí um ficava brigando com o outro, o baterista e o guitarrista. Aí o Chala saía do estúdio e ficava tomando uma cerveja, um refri, conversando, enquanto eles brigavam uma meia hora. Tomando uns Guaraná. Daí a gente entrava pra ensaiar. Tinha um relacionamento muito bom na banda, né? É que a gente tinha que respeitar o Estatuto do Idoso, né? Não podia... Continuamos respeitando. Respeitando. Não podia obrigar. E aí isso aí já puxa o assunto que a gente vinha falando até que a Papai José inspirou a Fade No More, né? Sim, né? Com certeza. Sim. A banda que o Chala fez parte. Sim, Papai José foi uma banda muito conhecida ali, pelo menos em 90, Canoas. Né? Pelo menos na região da Rio Branco. Mundialmente conhecida na Rio Branco. Tocava muito lá em casa. Tocava muito lá. Sim, não, Papai José foi um episódio muito legal da minha vida, assim, cara. Devo muito. Porque foi um divisor de águas e uma transformação que eu tive de vida, assim. Muito, muito legal. Que ela surgiu, a banda já existia, daí eu reencontrei um amigo da época de Gules. De Gules na época que eu era metaleiro e ele também era metaleiro. Não trabalhava com metais, a gente não era oníveres também nem nada, né? A gente... É oníveres? Não. O cara que mexe com ouro, putz. Onívero. O cara mexe com ovelha de ouro. Ourives. Ourives, isso aí. E aí a gente se reencontrou ao acaso no centro de Canoas, vendo X-Du. Só pontos estratégicos de Canoas. Gules, X-Du. O Miranda, né? E o Miranda... Grande Miranda. A gente conhecia ele por Sapo, né? Daí a gente se reencontrou e ele tava trabalhando de hold da comunidade Ninjitsu. Hold, naquela época. E daí a gente, e aí, não sei o que, trocamos uma resenha e eu tava tocando uma banda chamada Fulgore, na qual eu comecei a compor, e o Fulgore era meio um Chico Sainz com Sepultura, assim. Era uma proposta bem interessante. E tava compondo pra essa banda já, e tocava baixo, e o Miranda pegou e me apresentou num Discman que ele tirou, uma música que ele tinha produzido, chamada Papai José, é o nome da música, e quem tinha produzido era o Fred, da comunidade, produziu pra ele na casa do Fred. E eu achei, que legal, né, cara? Fiquei surpreso que ele era um cara fã de King Diamond e Merciful Fate, né? Sim. Falei, tu produziu um som, era pop, né? E aí ele, legal, vai lá em casa, lá um dia, uma hora assim, tá. Eu peguei e fui, nunca tinha ido na casa dele, fui. E aí eu achei legal, ele, tu não quer tocar? Eu tô sem baixista, porque o batera da banda era o Gordo, o Francisco, que trabalhava de hold da Ultraman. O Jander, o Cavalo, que era guitarrista,
Né? Jander, que é o técnico de som. Isso, o Jander, que foi técnico de som da Cachorro Grande, acho que da Fresno. Agora acho que ele é da Vera Louca, né? Não, aquele é o Wanderson. Wanderson, confundi. E o Jander daí foi embora para São Paulo, né? Trabalha com grandes produções lá hoje, né? Faz produção de TV, trabalha com Fórmula 1 também, faz uns negócios bem legais, assim. O Jander prosperou bem na área. E daí, cara, conheci a banda, entrei na banda como baixista e o Miranda me convidou para eu botar as minhas músicas na banda também. Já era baixista? Já era baixista. Convidou para eu botar as músicas na banda, né? Daí eu encostei minhas músicas na Papai José também e eu cheguei pra ele, por que é Papai José? Ele, não, deixa eu te falar então, é Papai José porque tem um Pai José de Angola que é um preto velho da Umbanda. Pá, que legal, quero conhecer ele, sério? Quer sério mesmo? Não, quero. Daí fui numa sessão de Umbanda pra conhecer o Pai José, Pode né? poder entrar na banda. Quando você assistiu uma banda. Daí, pô, legal, né? Daí eu conheci, achei massa. Puta, que massa, né? Já quis ir de novo, daí comecei a frequentar a terreira, né? E daí depois o Miranda, deixa eu te falar então uma coisa. O que foi? O dia que eu montei a Papai José, que eu fiz a música, conversei com o Preto Velho, perguntei se eu podia botar de Papai José o nome da banda, ele disse que sim, né? E ele disse mais, que eu ia reencontrar uma pessoa do passado, né? Que essa pessoa, quando entrasse na banda, o negócio ia deslanchar. O cara ia trazer várias ideias e várias coisas diferentes pra banda e o negócio ia, né? Aí eu, pô, que massa, né? Então vamos se vestir de branco. Daí ele, vamos. Daí a gente começou a adotar na Papai José um visual de um bandista. Assim. Eu me lembro de vocês, acho que era o Radar, se eu não me engano. Isso. Programa que vocês estavam todos de branco, assim. Tinha até um charuto. Isso. Então a gente começou a incorporar essa situação e uma das referências que a gente teve é uma banda chamada Gangrena Gasosa. Já ouvi falar. A banda do Rio de Janeiro, que eles fazem um saravá metal. Então eles se vestem assim, um se veste de Omulu, com aquelas palhas do candomblé, um dos vocalistas, acho que o antigo talvez não se vista mais, um de Zé Pilintra, de Exu, outro de Pombagira, o guitarrista botava saia, um vestidão, então era uma banda bem engraçada assim. O Fade No More também usa um pouco assim. Daí depois nós ia conversando, o Júlio falou, né? Inspiraram o Fade No More. Que o Fade No More veio acho que em 2011 com um show pro Brasil, né? E aí eles vestidos de branco, né? Com as guias e tudo mais. Sim. Né? Legal. E a gente eu fiquei na Papai José quase um pouco mais de 5 anos, eu acho. Né? E até que depois eu me desliguei da banda, né? Por outros caminhos, assim. Daí iniciei minha carreira solo como Xalamã. Conta mais um pouquinho aí dessa carreira Daí solo. peguei as músicas que eu tinha compostas e comecei a fazer uma roupagem diferente um pouco, né? Comecei a seguir uma outra linha, assim, de som, né? E aí gravei um álbum que eu nunca subi no Spotify nem nada, né? São 13 músas inéditas. Sabe, temos uma coisa em comum também. Eu gravei um acústico também que eu nunca subi. Né? Olha aí, né? Nem botei no YouTube. Então, no teu caso, é um problema de acústica. Hoje tá cheio de tudo. Sim, né? Mas aí eu me lembro do teu som solo, da carreira solo, que tem uma participação muito especial numa música que tu gravou, não tem uma participação do... Tem algumas, assim. Eu me lembro uma do Silvio Luiz, se eu não me engano. Isso. Foi muito engraçado até... Narrador conhecido. Esse álbum que se chamava Liberado para Consumo, o nome do álbum. Eu gravei 13 faixas, né? E tinha algumas participações legais, assim. Tem do Mano Chains, uma faixa chamada Latina Fofa, né? E tem o Pepe Joy, da Maria do Relento, que é uma música chamada CBF, né? Tem o Bahia, que ele era percussionista, ainda é agora de novo, porque voltaram do Tijuana. Né? Mas ele canta a faixa Involuntário. E tem o Silvio Luiz, o Richard Serraria, da Bataclan FC. Sim, Bataclan. Gravou dos Meus Sanguinários. E tem o Silvio Luiz, né, que emprestou a voz dele, que foi uma coisa muito engraçada, porque eu queria o sample, né, das falas dele, né? E aí conversamos com a produção dele, que era o filho dele. Quem fez o meio de campo foi o Dudu, meu brother lá de Alvorada. O Dudu Correia, eu falar rápido. Daí o Dudu fez o meio de campo, falou com o filho dele, tem um artista aqui do Rio Grande do Sul, assim, quer gravar com teu pai. Não, beleza, vamos, né, tudo certo. Aí tratamos com o Silvio Luiz, depois conseguimos, eu não sei se já era o WhatsApp na época, 2013, não lembro se já tinha, mas enfim. Ou a gente conversava por e-mail, eu acho, talvez. Aí acertamos com ele, eu fui pra São Paulo daí, né, fiquei lá com o Landau. O Landau, ele morava em Perdizes ainda na época. E daí a gente gravei no estúdio Nimbus. E aí, tanto com o Bahia quanto com o Silvio Luiz. E daí foi muito engraçado. Daí chegou o Silvio Luiz... Tu teve contato com o Silvio Luiz? Sim, daí ele tinha fama de ser mal-humorado, né?
Pois é, eu acho que ele mas talvez ele fosse cansado mesmo da vida. A faleceu, gente, quanto mais velho e cansado, a gente fica menos tolerante, eu acho. É verdade. E daí a gente teve lá e inclusive aí... acabou aqui o podcast. Não aguento mais. Saco, né? Eu só vim pelo café, porque aqui vocês não têm ideia da estrutura aqui, é de ricão, cara. Os caras servem café na chegada, assim, é burguês o bagulho. Olha, é melita. O combinado é assim, dos 3, 2 só podem tomar café, então eu não tomei, por isso que eu tô entendi. E daí eu achei curioso, porque daí o intuito que a gente queria era a liberação dos samples. E o Silvio disse, não, vou gravar de novo. Vamos gravar. Daí nós, né? Aí beleza, né? Daí a gente chegou lá, chovia até no dia. E aí ele chegou lá, cara, com toda a disposição, guarda-chuvinha. Como é que tá? Bem, não sei o quê. Tu que é o gaúcho. Eu disse, tudo bem, Silvio. Sou o Xalamã, né, do Rio Grande do Sul e tal. Que legal. E ele, tá aí. O que é pra fazer? Primeiro ele estava divulgando um site que ele tinha feito de esporte, que era o Ego, acho que se não me engano. Sim, que legal. E aí ele tinha um monte de adesivinhos dos mascotes dos clubes, assim, me deu uns do Grêmio, me deu uns do Inter. Tá, beleza, né? E daí a gente, vamos pro estúdio, né? Tá, eu tô indo pro estúdio, me explica o que é. Eu disse, não. Que ano isso? Mais ou menos. Acho que 2013. Daí eu, talvez, por aí. E daí eu expliquei pra ele, não, é que vai ter uns samples, assim, da música, né? Falando teus jargões e tal. Ele, mas não podia ter pego isso de algum lugar? Daí eu... exatamente isso que eu queria, mas, né? E eu falei, agora ferrou, o cara tá aqui, vai ficar puto comigo, né? Mas daí ele gravou, né, os jargões dele de novo, né, em 0 segundos, assim. O que ele gravou, basicamente? Ele gravou pelo amor dos seus filhinhos. Minha Nossa Senhora! Que lance é do Gentil Valenzuela. Ele gravou os jargões dele. Hoje em dia é no Waze, né, que tu usa a voz. Né? Não, tinha várias clássicas dele, né? Tinha. Várias clássicas. E aí... O Gogó da Ema. Daí a gente colocou na faixa CBF também. Tem essas gravações no YouTube lá, no Xalatube. Tem eu gravando com ele lá, pode dar uma conferida lá. E aí... Xalatube. Com X. Chegou lá no YouTube. Isso aí. E aí acabou acontecendo essa participação especial, com X, né? Massa. E outra curiosidade também, o Augusto tocava contigo nessa época? O Damé. Não. Mas ele tocou contigo. Sim, o Augusto Damé tocou. Depois já depois que oficializou o Xalamã e Sanguinários, que era a minha banda, né? E aí ele tocou mais recentemente, assim, acho que o Augusto em 2016, talvez. Não, porque eu me lembro de uma coincidência que quando eu tava morando lá em São Paulo... O Augusto conhecido como Pornotube. Pornotube. A gente chamava ele de Mangusto, né? Só um trocadilho com o nome dele. Não, eu trabalhava lá, eu fui trabalhar no estúdio lá e ele trabalhava no estúdio lá, em São Paulo, né? Que massa, na capital lá. E aí... Estúdio mal frequentado esse aí, né? Não, e aí lá que... Inclusive deve ter fechado já. E aí lá que rolou, eu trabalhava lá no Navarro e tal, eu tocava com o Chá. Eu não sei se ele já tocava contigo, mas eu sei que... Eu acho que sim. A gente se encontrou ali porque praticamente, eu não sei se ele morava em Canoas, mas praticamente... Ele morava em Porto Alegre, no centro histórico, bem no centro ali. E 2 gaúchos ali, né, trabalhando naquele estúdio ali cheio de paulista, né? Grande cara, né? Inclusive, teve uma época ali que eu tava me mudando, assim, eu não tinha pra onde ir, ele me emprestou ali não era um AP, era tipo uma... Kitnet? Não, aquele lance que tu divide com a galera ali, pensão, era tipo uma pensão, assim. E fiquei 2 semanas ali com ele, até eu encontrar outro lugar pra ficar. Legal, cara. É bem legal. Baita cara, né? Tremendo talento, baita produtor. E agora ele tá cantando, né? Ele canta demais, né? O Augusto. Sim. Ele toca muita guitarra, nossa. É um baita cara. E é divertidíssimo ele. Porque ele é todo quieto, assim, introspectivo e, né? Imagina... nós zoava com ele, ele entrava na onda e zoava também. Eu acho que eu conversei umas 2 vezes com ele, mas era gente boa, assim. E aí o Xala também teve um estúdio clássico lá em Canoas, que era o Estúdio Navarro, né? Sim, o Estúdio Navarro. Eu acho que o grande primeiro estúdio com estrutura mesmo de Canoas foi o Navarro. Eu acho que sim. Que tinham equipamentos bons, né? Salas grandes, assim. Então, gravava também, né? Quanto tempo tu ficou com o estúdio? Uns 20 anos? Não, acho que foi 13 anos. 13 anos. Que ano ele abriu? 2000 e... agora me ferrou, eu sou de humanas. A gente abriu acho que em 2006, se eu não me engano.
A gente fechou em 2005, a gente fechou em 2018. Sim. E era bem próximo do Gules ali, né? Sim. Então você saiu do estúdio direto pro Gules. Não tinha ainda nessa época, né? Não tinha. Já era pós-Gules, assim, né? Já era pós, verdade. Mas o Gules eu ia na segunda-feira no Gules, assim. E como é que foi a ideia? Todo dia eu tava no Gules. A ideia pra colocar um estúdio e tal? A gente já tinha, eu sempre tive essa ideia de um dia ter um estúdio, né? E o cara às vezes faz meio por amor, mas não tem aquela visão tão de empreendedor, né? Eu demorei muitos anos para me ligar que eu conhecia poucos donos de estúdio que eram ricos, né? Daí eu acho que não é uma coisa muito próspera, assim, mas tá, beleza, vamos embora. E daí eu tinha um espaço que eu já ensaiava, né? Sempre saía em casa desde os 14 anos, né? E daí começamos a ensaiar em casa com o Papai José, né? No garajão, assim. E daí depois o Fábio Poloni, que tocou comigo na Slaker, guitarra, né? Ele e o Cico foram conversar comigo, né? Porque queriam ser sócios do estúdio. Eu fui relutante, assim, não, eu quero sozinho. Mas depois de um tempo eu comecei aí a visão empreendedora do cara das humanas saiu, né? Comecei a botar na ponta do lápis, vi que ia precisar e o Fábio tinha muito equipamento. E daí eu retomei a conversa com o Fábio, tipo, não, vamos fazer uma sociedade, vamos montar então um estúdio. Eu entro com o equipamento, tu com a estrutura, né? E daí assim foi, e aí ficamos 13 anos ali, vou te dizer que é a fase mais feliz da minha vida. Eram várias histórias, era legal. Eu me lembro que toquei com o Fábio também ali, no início da minha carreira de cantando por aí, né? E aí foi baita talento, né? Tocava Red Hot e tal, e conheci o Fábio e o Cico lá, né? Outro baita talento. Teve essa infelicidade, então. Brincando, galera. Eles, no caso. E tinha um baixista, não me lembro o nome do baixista. Não era o Guilherme? Será? Eu sei que era um cabeçudo. Não era o Guilherme, era o outro menino que eu esqueci. O Felipe, acho que era o Felipe depois, não era? Não me lembro. Não, se era o Testão, era o Guilherme. Esse Dona Urgs, violão clássico, foi pra Bahia. Eu me lembro os guris, assim, tipo, no ensaio, e os guris conversando, assim, não sei, 4x8, 7x9, não sei o que, cestino, não sei o que. O que esses caras estão falando? Eu não sabia de nada disso aí, tá ligado? Eu também, eu esperava eles conversar e dizer, tá, quando é pra entrar, tu avisa. Balança, faz assim com a cabeça. Mas aí, como é que foi essa história, essa passagem tua, então, de músico ativo, estúdio, para essa parte de produção cultural e tu foi cansando dessa fase? Eu acho que vai ampliando os anos. Entrou meio que a necessidade, primeiro, de tu começar a organizar, né? Porque assim como acho que todo artista, né? O cara primeiro é artista e não tem essa visão empreendedora, né? E a gente é de uma escola, né? Mais anterior, né? Que a gente sempre ficava esperando a mística do empresário que vai te descobrir na tua garagem. Sim. E pra tu pegar e começar só a viver de composição, de tomar trago e pegar mulher. Não existe esse empresário. Tô até hoje esperando. Bom, encerramos o episódio hoje. Então. Até o cara começar a entender. Até o cara começar a entender e o cara tomar a par dos processos de produção, né? O cara entender de produção, né? E cada vez, por tudo isso que a gente conversou antes da urgência e do advento da tecnologia, a informação chegou mais rápido e as pessoas também começaram a entender que o artista tem que ser empreendedor, né? E outra coisa também que eu acho que tem um pouco a ver com a personalidade, né? A tua personalidade ser uma pessoa mais empreendedora. Eu acho que geralmente os músicos também são pessoas mais não acomodados, mas são mais ligados a instrumentos, a querem, né, exatamente. Tocar e não sei o que, mas... E acho que por eu ter trabalhado como hold, né, operador de áudio, ter o estúdio, produzir banda, ter que pagar os boletos, ter que cobrar pelo serviço, comecei a ter essa visão de que é necessário organizar a coisa para trabalhar, né? Porque, afinal de contas, eu era empreendedor da cultura, né? Já estava empreendendo, tinha dono de estúdio, né? Que a gente brinca que, às vezes, o cara que trabalha ali nos bastidores ganha melhor que o músico, né? Muitas vezes é verdade, né? Então, eu acho que essa visão empreendedora veio daí, né? De ter o estúdio, né? E aí, a partir dali, eu comecei a ficar atento a leis de incentivo, captação de recursos, né? Até porque um simples evento que tu vai fazer, que é um evento que envolve bandas, muitas vezes tu vai atrás de patrocínio, né? Para bancar tua divulgação, por exemplo. Então, tem a captação de recursos, entra aí, né? E quando a gente para pensar que recurso é tudo que tu precisa para executar um projeto, então a sonorização é um recurso, né? O hold é um recurso. Sim. Né? Tudo são e a recursos, gente tem a né? cultura de que a música é uma coisa meio que... o pagamento da música é uma coisa meio incerta, né? Não tem uma definição de receber salário e compromisso, né? Sim.
Então, as pessoas... Já aconteceu, por exemplo, entraram em contato comigo. Quanto é que é pra fazer umas 4 horinhas de show? Não, 4 horinhas. Não tá, né? Não, peraí. Não é... Né? A gente toca geralmente 2 horas, aí tem esse valor, aí tem valor adicional, se quiser, equipamento, se quiser, tem que levar por fora e tal. Então tem essa coisa meio de... Mas é claro que depois por 2 cocas tu toca mais 4 horas. 2 chopp. 2 coquinhas. Mas assim, voltando, eu queria explorar um pouquinho mais isso daí. Deve ter muita história engraçada do lance do Naval, cara. A gente falava muita coisa na época lá. As que podem ser contadas. Não vai dizer o nome da pessoa, não precisa dizer o nome da pessoa, mas as histórias, cara, eu acho que vale a pena. Eu me lembro do Sete Ender. Do Seven Ender, da guitarra Fender? Seven Ender. O cara comprou uma Fender, né? Ele tava falando, quis falar da guitarra Fender, né? E não sei se ele comprou, ele disse que queria comprar eu quero comprar uma Seven Ender. Porque parece um 7 ali, um né? 7. Tem uma coisa muito engraçada, a gente tava lembrando esses dias, o Ad, que é o Adevani, tocou comigo também, e era cliente, né, do Navarro durante muitos anos com outras bandas. Depois eu tive o privilégio dele tocar comigo também. E aí o Ad uma vez tava me lembrando, ele disse, a gente tava conversando uma vez sobre ti, numa roda de conversas, assim, e a gente, vamos ensaiar lá no Chala, né? E aí chegou um cara e disse, onde é que vocês vão ensaiar? Lá no Navarro, lá no Chala. Aí o cara, pois é, eu conheço o Charles há muito tempo. Charles é meu amigão. Daí eles começaram a rir, não é Charles, é Chala, né? O cara quer ter assunto, né? O Charles. Aí o Ad sempre veio e falei, aí, Charles. Muito engraçado. O que mais, assim, que tu te lembra, assim, de equipamento, assim? Cara, deve ter muita bizarrice. Uma vez assim, o Joca tocava na Scorn and Hate, que era uma banda de irmãos, era muito engraçado, cara. O Jason e o Joca, o Jason era baixista e o Joca baterista. E o outro era o Rodner e o Wagner. O Rodner guitarrista e o Wagner o vocal. 2 irmãos, daí os 2 vocais, o vocal até. Fica meio Pantera, parece, né? Os 2. E aí... Mas aí o Joca tava tocando guitarra numa banda, acho que era The Efficients. E aí ele tava tocando guitarra um dia emocionado, assim, e foi pra frente, cara, e puxou o amplificador e caiu o Marshall, assim. Daí eu olhei e falei, cara, eu botei a mão na cabeça, o que tu tá fazendo, né? Valvulado. Era o teu Marshall. Era o meu Marshall. Daí, valvulador, eu peguei, entrei, eu falei, cara, o que tu tá fazendo, velho? Ele, não, mas caiu, acontece. Eu falei, não, cara, não acontece, isso aqui é um ensaio, velho. O cara é meu amigão, mas eu fiquei louco com ele, né? Eu falei, cara, mas não, isso não acontece, velho. Isso aqui é um ensaio. Tu quer ensaiar um show, né, cara? Aluga uma estrutura, um palco, vai ensaiar, né? Guitarra, Daí ele pegou e me olhou assim, nós ficamos 2 se fulminando, assim, né? Aí ele pegou e me olhou assim, me olhando, só desplugou a guitarra, assim, pegou o cabo dele, pegou a guitarra e saiu do ensaio e não falou nada. Ficou um tempão, ele disse, eu fiquei muito de cara contigo e eu queria te matar, porque tu derrubou o ampli, né, mano? Claro, ele achou certo. Tu tá louco, né, meu? Daí depois ele deu um tempo, a banda marcou o ensaio, ele não foi, ficou assim, meio chateado. Ele achou que era o Nirvana que destrói as coisas. Né, cara? Destruía, né? Sim. Deve ter várias histórias, porque música tem umas peculiaridades, né? Sim. Tio Everton... E a minha memória é curta, né, cara? Ele produzia lá, né? Tio Everton. O Everton, ele gravou com a Distraut lá. A Distraut gravou um disco, não lembro qual o nome agora, um álbum lá. E depois esse álbum até foi, não sei se foi mixado e masterizado, talvez no exterior. Não tenho muita certeza. Mas foi muito massa, assim. Eu me lembro que a gente gravou um som lá que ele produziu lá também. Quando a gente tava na transição indo morar lá em São Paulo, ele produziu pra nós lá também. Legal, cara. Som lá. O da Stab? Isso. Legal. Me lembro dele lá. E essa parte, Chala, de músico, tu ainda mantém ela... de vez em quando tu te lembra de tocar umas músicas? De vez em quando eu dou uma... Pessoalmente, assim, aliás, no meu particular, né? Eu tenho tocado pouco violão, mas é para compor alguma coisa. E recentemente, como eu tenho feito um estúdio, né? Desculpa, um estudo do chão. Eu também. Eu gostaria, falando com o Júlio, eu gostaria de ter um estúdio de novo para gravar minhas músicas, né? Sim. Eu tenho o espaço físico do Navarro lá ainda, mas tem que... A estrutura toda. Tem que arrumar, né? Tá tudo mofado, tá as coisas assim, né? E tal. Mas eu tenho feito um estudo do xamanismo, né? Então eu tenho tocado muita música de rezo. Não é o xalanismo. Não é o xalamanismo.
Música de rezo, né? Música de rezo, assim, música de cerimônia. Eu tenho feito mais esse estudo, assim, né? Desse tipo de música. E toco o baixo como música de apoio quando precisa, assim, né? Quando me convidam, assim. Recentemente eu tenho acompanhado o Landau, né? Tem show agora, né? Tem show dia 7 e dia 8. Dia 7 em São Marcos, acho que no Vier, né? No Vier Pub. E dia 8 eu não sei onde é mas é em Caxias, eu não sei o local. Então, porventura, eu ainda acompanho ele, né? Que é um amigo que eu tenho, acho que já faz 20 anos que a gente é camarada, né? Landau é um músico de Minas Gerais, né? Da família Flauzino, né? É o irmão do meio, não? É o irmão mais novo do Não é irmão de ninguém, ele. Não é irmão de ninguém, segundo a música dele, né? Não sou irmão de ninguém. É o irmão mais novo dos Flauzino lá, né? E é um grande amigo, assim, que a vida me deu e foi muito legal, porque a gente já se conhece esse tempo todo. O Landau veio até o Navarro justamente para produzir uma banda que era Trembala. Sim, através da gravadora, né? Isso, da Atração. Isso. Aí ele veio produzir a Trembala e a gente ficou brother. Da segunda vez que ele veio pro Sul, já ficou lá em casa, né? Já ficou na tua casa. E aí, é um amigo que a vida me deu, assim, e é muito massa. A gente fica muito tempo sem se falar e quando a gente conversa de novo, o assunto para onde começou, começa onde parou e nada muda, assim, né? É incrível. Legal, assim. gente boa pra E caramba. aí, porventura, quando ele tem show aqui no Sul, às vezes ele me escala daí pra fazer as datas com ele, assim, tocando baixo. Né? Massa. Então continua essa atividade musical, continua. Sim, e composição só no Sul. E a composição em casa. E a vidência? Como apareceu a vidência na tua vida? Pois é. O pessoal que não sabe. Essas experiências aí, né? Eu acho que sim, né? Claro o pessoal que não sabe, a gente tá falando que o Chala é vidente, porque tem um documentário que o Júlio fez, o meu irmão fez, um documentário há quantos anos atrás? 2014. Como é que é o nome do documentário? É A Cena. Só que ele é tipo um jogo de palavra ali, que é uma cena junto, né? Que é tipo a cena de acenar, assim, e a cena de... Achei que era a cena, o boné do Renato, seja a cena. Seja a cena! Faça o boné! Renatinho da Cash. Essa é da CFC, Cash? né? Isso. CFC, né? Cash. Cash from Chaos. Cash from Chaos, você é dos velhos. Tá. Os velhos conhecem essa. Não, e aí, o que eu tava falando? O teu documentário que tu lançou em 2014, que o nome é A Cena. Isso. A Cena junto, aí, tá no YouTube. Conta com diversos depoimentos, isso, né, das pessoas. Daí eu chamei as pessoas de Canoas, né? que eu tinha mais contato musical ali e tal. Aí tem o Kiko falando, né? Tem o Chala, tem o Everton. O Everton Acosta, o Rodrigo Perfexo. Agora é Arx. Rodrigo Arx, né? Depois mudou o nome artístico. O Paulo Anhaia, né? O Paulo Anhaia também participou, musical. mandou os vídeos, porque eu tinha feito... A Recente tinha feito um workshop com ele lá, né? E a Luísa Caspari, que é a dubladora aí de vários personagens, inclusive da Ellie do Last of Us, né? Que passa na HBO. Pô, eu jogo muito. Muito massa esse jogo. Legal. E o Gabriel Von Brixen, que também é um gaúcho que foi morar em São Paulo lá. E aí, quando a gente foi te entrevistar lá no. Tu não entrevistou o Mudinho também? Então... Mudinho de Canoas. Não, nessa época ele não era famoso. Ele não tava falando. Diz que ele fala. Dizem que ele fala. Mas eu tenho uma observação sobre esse documentário. Foi uma das últimas vezes que eu apareci em público sem boné. As últimas vezes que eu ali, depois desse documentário, eu vi que eu realmente tinha que usar boné ou cortar o cabelo. Não, porque o Renato ficava falando pra ti, ficava na luz, assim. Parecia careca. Se você quiser ver... Se você quiser ver um documentário que é muito interessante sobre a música. Sobre o Kiko sem boné? Ou se você quiser ver também a minha careca. A cereja do bolo. Ou se você quiser ver a vidência do Chalamet, você pode ver o documentário. Isso, a gente vai passar um trechinho desse vídeo, inclusive, né? Eu acho que no futuro a gente vai ser comandado por máquinas, na verdade. Por quê? Hoje em dia a gente tem teclado arranjador. Quer dizer, hoje em dia não, já tem um bom tempo teclado arranjador. Tu tem N plugins para fazer diversas coisas, cara, que simulam diversas situações, né? Eu acho que no futuro, eu não sei daqui a quantos anos, a gente vai ter máquinas que vão fazer música pra gente. Assim como tu tem jukebox para ouvir música, eu acho que tu vai chegar lá numa máquina, botar uma moedinha e escolher assim o tom. Aliás, desculpa, o estilo. Samba, clica uma tecla, samba. O tema, pum, amor. O tom, lá. Tum, a música vai, a máquina vai bolar aquilo ali pra ti, vai largar o BPM também, tu coloca ali e pronto, tá pronta a música. Eu acho que a música vai ser isso, cara. Vai ser uma coisa mecânica.
Porque hoje em dia as pessoas não estudam mais, as pessoas não tocam mais, e as pessoas não têm prazer em tocar para si. Não tem prazer em tocar porque a música toca elas, porque olha que harmonia bonita, vou colocar aquela nota naquele acorde, olha, soa melhor, olha que bacana, eu tô contando uma história que fala sobre sol, o sol, então eu vou fazer um acorde maior, eu vou colocar aquela sétima ali, tananã, pra ficar bacana. Não tem mais essa preocupação, cara. Até os próprios temas hoje em dia não são tão profundos mais, né? Então eu acho que a música vai virar, no futuro bem distante, bem provável que a gente não esteja mais aqui na Terra, vai ser máquinas de fazer música. A gente vai cada vez utilizar mais artifícios virtuais e o músico vai ser extinto para sempre. E apenas as máquinas comandarão a música e os sons. Fala sobre como foi participar disso. Sim, não, foi uma iniciativa. O que chegou a essa conclusão para ti naquela época falar sobre isso? Boa, cara. Eu acho que a gente tinha no Navarro lá muito equipamento analógico, né? Porque o Fábio era um aficionado por equipamento e aí a gente pegou e fez uma sociedade com o Marne Vinícius, que é um cara que trabalhava no estúdio do Sandro Coelho, do Velasco, né? Ele produzia o Tia Garotos lá e outras bandas de baile. E aí o Vini foi nosso professor no IGAP também, inclusive, tanto do Fábio quanto o meu, né? O Instituto Gaúcho do Áudio Profissional, né? E daí a gente tinha o Vini por nosso mestre, assim. Então daí o que acontece? O Vini era aficionado por equipamento também, então a gente encheu de equipamento analógico Navarro. Então, tanto que, como o Kiko falou, era uma estrutura para os padrões canoenses, né? E até da região metropolitana era bem elevado. A gente tinha compressores analógicos, né? Diversos tipos diferentes, equalizadores, né? Enfim, exciters, várias coisas, né? Analógicas. E daí a gente via a dificuldade que a gente tinha de produzir as bandas novas, porque equipamento analógico é melhor, digamos assim, para tu produzir um músico que tem um play melhor, né? Tu consegue utilizar o máximo que o recurso analógico vai te dar som, né? Na mão, né? Da pessoa, né? Timbre bom, uma execução boa, né? Então a gente trabalha como Canoas, assim, a exemplo de outros estúdios, né? Outros locais de Porto Alegre, como tinha o Suminski, um exemplo, né? Tinha muito cliente que era banda iniciante, que tinha necessidade de tu usar mais coisa digital, mais plugin para bateria, porque o baterista não tinha um play muito bom, não se dava bem com o metrônomo e tudo mais, né? Eu comecei a vivenciar essa situação na pele. A gente produzia... Essa geração, né? A gente produzia banda de gente mais velha e bastante banda de baile, por incrível que pareça, que o pessoal gravava, às vezes, as suas coisas em estúdios, assim, no interior, com equipamento menorzinho, assim, coisa broadcast, né? E trazia no estúdio para esquentar a sua gravação. Sim. Então, fazia o reamp de várias coisas. O reamp, né? Já fiz isso. Exato, e trazia a gravação de voz que ele fez numa placa Behringer, lá, um microfone B1, B2 da Behringer. Aí chegava ali, nós passava fazia um reamp, passando num pré melhor de novo, daí passava num exciter, fazia, né? Enfim. E eu vi a dificuldade que a gente tinha, então, de estar inserido no mercado oferecendo uma gravação mais barata. Porque a gente via uma porrada de gravação que tinha, como eu usei exemplo do saudoso e brilhante Suminski, né? Do estúdio Suminski, né? Que o Suminski fazia esse tipo de produção gravando com equipamentos mais baratos. Sim, né? A sala era menor. E produzindo tudo para a banda, para aquele músico que às vezes que não tinha tanta experiência ou qualidade técnica para gravar para ter um play bom. Sim. Então ele editava e fazia, utilizava plugins, né? De bateria, sempre fazia sequenciamento de baterias. Tirava né? leite de pedra. Tirava leite de pedra. Na banda da época a gente pegou bem essa fase onde ele estava assim no lugar certo na hora certa, assim, né? Porque as bandas tinha uma cena emo, né, na época, assim, que era bem efervescente. E assim. de Scream também, né? Começou a vir uma parte do Scream, as bandas mais metal, emo metal, né? Era a última cena rock. Eu acho que foi o último suspiro do rock, assim, né? Forte, né? E aí ele conseguiu gravar muita coisa, assim, e muita coisa, assim, que a galera conseguiu tocar música em rádio a full, assim, sabe? Sim, quando ainda exatamente. Tava tocando mais bandas novas nas rádios. Assim, e como a gente veio de uma transição, né, de analógico para digital, a gente vivenciou muito isso, né, de a gente ter que comprar disco porque não tinha outra forma de tu ouvir música, para depois a gente mandar gravar, a gente já pirateava, né, mandava gravar as fitinhas cassete dos vinil que a gente gostava, né, e isso era vendido, né, abertamente em loja de disco, né. Depois a gente vivenciou a chegada do CD, que já era um formato digital de música, para depois chegar o MP3 e a música se difundir
indiscriminadamente pelo mundo inteiro. A gente vivenciou muito isso. E quando a gente viu que a música ela poderia manipular, a gente poderia ver que tu conseguiria manipular o digital da música, né? Enfim, a música digital poderia ser manipulada. E a gente vivenciou isso no estúdio, então essa facilidade que trouxe, né? O formato digital de produção, eu comecei a me ligar, eu falei, cara, a gente tá tocando pro cara que não toca, a gente tá produzindo a bateria pro cara que não toca a bateria, a gente tá afinando o cara que não afina, né? A gente tá fazendo diversos recursos digitais já no estúdio. Eu acho que um dia vai acabar acontecendo que a música vai ser digital e a gente vai ter, na minha cabeça, né? A gente vai ter máquinas de composição nas baladas, assim. Eu tava achando que a gente vai jogar uma sinuca um dia, em vez de botar música numa máquina, um jukebox, uma ficha, a gente vai ter uma máquina de composição para fazer música inédita enquanto a gente joga sinuca num bar. Essa tua vidência foi uma coisa que, em, sei lá, quantos anos? Menos de 10 anos aconteceu, né? Aconteceu rápido, Eu né? não quero estragar o teu barato. Eu acredito que tu nem tenha visto, mas o Kurt falou uma coisa parecida. É mesmo? O Kurt falou de uma máquina... Ele falou, né? Uma máquina mas era diferente. Era uma máquina tipo dar prazer, assim, né? Pra quem tava ouvindo música. Era tipo um negócio assim. Na verdade... Ele tava falando que a cena, naquela época, já tava muito requentada. Que a música não era mais uma coisa principal, que a gente faria... Que a música seria um acompanhamento de outras coisas da vida da pessoa, entendeu? Entendi. Mas a questão essa de tu perceber, de grande sensibilidade do Shala, né, de perceber que a música foi muito mais preciso ali, né? Isso foi muito mais objetivo. Sim. Os detalhes. E aí hoje a gente tem softwares que a inteligência artificial chegou com tudo, né? A gente tem que ter, inclusive, inteligência analógica para entender a inteligência artificial e utilizar essas ferramentas bem, né? da melhor maneira. E aí, hoje em dia, tem o Suno, que é um software de composição, né? Sim. E eu e o Júlio, a gente se troca umas direct ali, uns vídeos na internet, que é muito engraçado, dos caras que fazem música, dos comentários das postagens. Cara, é divertidíssimo isso. Isso é uma coisa que eu tenho observado também, né? A gente falando de música e tal, da forma que é consumida a música e o que eu tenho visto, assim, é que virou muito, assim, a música virou muito um artifício de conteúdo, assim, né? Tipo, porque eu vejo, assim, em vez da gente ver, sei lá, uma banda de música autoral tocando sua música na rádio ou né, tendo o seu público ali e tal, a gente vê que foi muito uma coisa, assim, tipo, eu pego a música do Guns N' Roses e faço um axé. Sabe? Virou muito um subproduto, assim, uma coisa que tu tem que misturar, assim, para trazer uma coisa diferente, né? Que agrade, assim, é interessante, né? essa tua análise, Julie, porque, assim, a gente sabe que o artista, né? Enfim, o intérprete, há muitos anos nós, músicos, requentamos composições antigas, né? E é muito bacana isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa coisa virou quase uma regra, né? Que tu tem que regravar um grande sucesso de alguém para tu ter o disco bombar, né? Teu álbum bombar. E o mais louco disso tudo também é pensar que cada vez pessoas compõem menos músicas. Claro que o pessoal está compondo, por exemplo, no Suno, né? As músicas, bota a letra ali e faz, né? Eu já fiz várias músicas assim, né? Nesse sentido. Com a inteligência artificial. Porque eu sempre fui um cara que, tipo assim... musicalmente, né? A gente sempre foi óbvio, o cara é musical, porque o cara gosta de batucar, né? 9 em cada 10 músicos tem mania de batucar. Minha mina fica louca comigo. Eu fico batendo na direção do carro, fico batendo coisa, ela pega e me segura a minha mão. Mas aqui não. E aí. Agora bem na hora do rolo. Droga, agora. Eu errei a virada, mulher. E daí. Minha mina vai ficar de cara comigo. Tati, beijo, viu? Mas é que tu fica de cara mesmo. E aí ela, que irritação, né? E o cara já é ansioso, né? Mas enfim. E aí, hoje em dia, a gente acaba utilizando então o Suno, mas o meu grande forte sempre foi escrever, né? Eu acho que sempre meu lance foi de palavras, assim, de pensar em métrica, e às vezes o cara tem dificuldade de fazer uma harmonia mais complexa, de fazer, né? E eu acho que cada vez essas facilidades que são entregues de mão bandeja pro cara, com uma IA, né? Vai fazer com que a gente fique... Quem é IA? IA é parente do ioiô. Ioiô!
Que é aquele cara que tá nas músicas de reggae, né? Isso. E daí, cara, a gente acaba vendo cada vez menos as pessoas vão tá compondo, se aperfeiçoando. Pois o que eu vejo, assim... musicalmente, né? Já há algum tempo, tipo, tu facilita a forma da pessoa fazer música, digamos assim, a forma... hoje em dia é muito fácil de gravar e subir música, por exemplo, né? Mas parece que a oportunidade daquilo virar uma coisa realmente que vá para a grande massa, parece que é cada vez mais difícil, né? Sim. Porque eu fico imaginando, tipo, hoje em dia todo mundo... Né, que nem tu falou, tem algumas coisas que tu não conseguia fazer ou que era dá muito trabalho, digamos, fazer, e tu tá com facilidade, né? Sim. Mas, assim, o quanto isso vai chegar, né, nas pessoas, o quanto isso, de repente, vai virar um produto. Sim. Né? Que muita gente vai fazer também, né? Exato. Qualquer pessoa, até que não toca e nem escreve, vai fazer. Tem os caras que fazem música com os comentários das postagens, né? Mas eu acho que é interessante, por exemplo... eu, do meu processo de composição, eu sempre tive por hábito compor sozinho todos os instrumentos, assim como o Julie, né? Tem essa visão também, o Julie é multi-instrumentista e grava os seus próprios instrumentos. Tamo junto. Eu não chego lá tanto, né? Mas eu sempre tive por hábito, quando eu compunha uma música, né? Pensar na letra, pensar os arranjos, pelo menos os básicos, assim, né? Das harmonias, né? Mas pensar baterias, levadas e tudo, né? Virados, baixos também, né? As linhas de baixo, tudo. Mas... às vezes eu ficava também pensando, e várias vezes eu comentava como eu queria, em vez de ser o Xalamã e Sanguinários, como eu queria fazer parte de uma banda. Uhum. Que é diferente de fazer parte de uma banda do que tu ter uma banda que faz as tuas ideias. Né? Exatamente. E eu ficava naquela, como eu queria fazer parte de uma banda, né? E o Suno dentro do Umas facilitou nessa visão. Porque como eu escrevo muito, né? E tenho, graças a Deus, nessa vida uma facilidade de escrever. Né? E pensar rápido, enfim, e colocar minhas ideias no papel, né? Ou no notebook e subir no Suno. Para mim foi interessante, porque ele é o meu produtor, né? Então a gente vê que tem vários músicos que são assim também, que precisam de um produtor. Sim. E tem gente que pega a música pronta e só canta em cima, né? Não deixa de ser, né? Claro que às vezes eu não soube utilizar ainda, né? Mas o Suno não te dá te dá a limitação de tu não fazer a melodia que tu quer. Isso às vezes acontecia, né? Por enquanto, né? Exatamente. Daqui a pouco tu vai dizer a melodia junto. Então, daqui a pouco, esse é um processo que engessa daí, né? Tu tem uma melodia, tu quer construir em cima dela e tu não consegue. Por exemplo, no Suno ainda, né? E é bizarro, né, cara? Tipo, eu me lembro, acho que faz uns 2 anos, assim, que apareceu o ChatGPT, né? Porque é meio junto ali, né? Meio junto. E eu me lembro, assim, que eu tava fazendo um teste, assim, tipo, fazendo as primeiras perguntas pro ChatGPT que eu não conhecia ainda, né? Eu botei assim, faz uma harmonia aí e tal, e aí o último acorde, tu bota um acorde que está totalmente tenso e fora da escala ali, né? Pedi isso, assim. E aí ele fez ali e eu reproduzi. Legal. Esses acordes no violão, eu fiz aquilo. E aí quando eu ouvi aquilo, cara, eu fiquei, meu Deus, cara, que bizarro esse novo sentimento, nossa. Assim, aí ele falou assim, de nada. Tá errado. Cara, mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês, eu acho que é medo, né? Cara, do desconhecido. É medo do desconhecido e medo de da revolta das máquinas, né? Quando a Skynet acontecer, eu acho que eu vou ter uma boa relação com os robôs, sabe? Que nem o cara fala, isso que eu trato bem o ChatGPT. Oi, tudo bem? Isso que eu ia falar. Cara, eu dou bom dia pro ChatGPT. Eu dou bom dia, bota, juro, cara. Às vezes eu posso... Eu dou, cara. Tipo, quando rolar a rebelião das máquinas, eles vão pensar e dizer... Tinha a tia que dava boa noite pro William Bonner, agora tem o cara... Não era uma só, devia ser, né? Daí eu fico meio tipo, né? Eu dou bom dia, boa tarde. E ele é bom que ele é jovial comigo, né? Ele fala assim, bom dia, qual projeto vamos trabalhar hoje? Bota uns emojis. Exato. Aí tem uma boa relação, né? Mas foi interessante desse documentário do Julie, né? Porque essa visão acabou surgindo, né? De que a tecnologia ia tomar conta, não digo, né?
Por enquanto, não, né? A gente consegue tomar conta da tecnologia ainda e utilizar da melhor forma, né? Tem que ser inteligente, até para utilizar o ChatGPT o cara tem que ser inteligente. E tu falou assim, daqui a não sei quantos anos, talvez a gente nem esteja mais aqui. E o bagulho foi muito rápido, né, cara? Muito rápido. Demorou 10 anos, muito mais ou rápido. menos, assim. E daí fica até um ponto de vista do campo da psicologia, o que vai curtir, né? Essas coisas filosóficas, né? Que é interessante. No chat GPT a gente vê que a pergunta é mais importante que a resposta, né? Tem que saber perguntar, né? Sim. E às vezes eu já corrigi o chat GPT. Porque, porque eu pesquiso outras coisas, né? Além da pergunta ali. Eu falei assim, tá, mas... Meninas de biquíni? Não, às vezes falando o microfone lá, pesquisando o microfone. Aí, qual sugestão tu terias? Um microfone assim, assado. Tem esse. Eu falei, tá, mas... E esse daqui? Não é melhor? Aí eles falam, você tem razão. Sabe? Tipo... Você tem razão, marcou um xizinho do lado do teu nome, assim. Pior, né? Skynet, tô marcado na lista. Né? Então, gostaria de deixar um recado final pra galera aí, Chala, que tá curtindo o nosso podcast aí. O recado final, só que nós falamos do Exterminador, o recado final. Na verdade, essa história que vocês estão contando, a gente vê há 50 anos nos filmes já, ou Sim. mais, né? Na verdade, a história que está acontecendo agora, né? A gente já vê essa preparação toda, né? Vem há muito tempo já, né? Mas... A mídia prepara a gente pra muita coisa aí, né? Verdade. E aí, Chala, então, queria agradecer a tua presença aí. Gratidão, especial. E... Agradecer a nossa parceria, a nossa amizade. Obrigado pela presença aí. Muito legal conversar contigo. Sucesso aí nos teus projetos. E deixa um recado final aí pra galera seguir teus trampos aí. Busquem conhecimento. É o melhor recado final que eu ouvi até agora. Então falamos aqui com o Tebilu. Então procura lá, @Projeto Geloteca, @7setor no Instagram. 7, o numeral. 7. @Xalaman Oficial, com X, né? E vamos se conectar por lá. Valeu, Chala. Muito obrigado. Recado final da Skynet. Obrigadão. I will back. I will back. Valeu, Júlio. Valeu, Gratidão. obrigado. Heitor. Tá, valeu.